Nesse vídeo quero falar de alguns triângulos. Vamos falar sobre esse triângulo maior, o triângulo ABC. Quero provar que o circuncentro deste triângulo, lembrando que o circuncentro é a intersecção das mediatrizes, que o circuncentro deste triângulo, o baricentro deste triângulo é a intersecção das suas medianas e o ortocentro desse triângulo, a intersecção das suas alturas, todos coincidem na mesma reta, ou que este OI é na verdade um segmento de reta, ou que OG e GI são dois segmentos que compõem este segmento de reta maior, que é parte da reta de Euler. Além disso, eu tracei um triângulo formado pela ligação dos pontos médios do triângulo ABC, aqui o triângulo FED, ou triângulo DEF, que é o triângulo formado pelos pontos médios de ABC. Sabemos um monte de coisas a respeito de triângulos formados pelos pontos médios dos lados de outros triângulos. Uma dessas coisas é que esse triângulo DEF vai ser semelhante ao triângulo maior, o triângulo do qual este é o triângulo do qual se origina. E a razão do triângulo maior para o menor triângulo é 2:1. Isso vai ser bem importante para a nossa comprovação. Quando dois triângulos são proporcionais, significa que se pegar a distância entre quaisquer partes correspondentes dos dois triângulos, a razão será 2:1. Agora, a relação que já comprovamos, a relação entre o triângulo menor e o triângulo do qual esse triângulo se origina, é que o ortocentro do triângulo menor é o circuncentro do triângulo maior. Então dá para pensar no ponto O que já tinha mencionado. É o circuncentro do triângulo maior. Ele também é o ortocentro do triângulo menor. Escrevemos aqui. O ponto O estará nesta perpendicular, nesta mediana. E traço um monte de outros em cinza escuro, mas não queria que o diagrama ficasse confuso. Mas este é o circuncentro do triângulo maior e o ortocentro do triângulo menor. Dá para usar esse fato para provar que os ortocentros são concorrentes. Começamos com o triângulo DEF e pensamos, tá, vamos ver onde as alturas se intersectam. Depois a gente diz, bom, as alturas são na verdade as medianas do triângulo maior, se assumir que este é o triângulo formado pelos pontos médios do triângulo maior. O ponto O vai ser importante para a comprovação. É o circuncentro do triângulo ABC, mas ele é o ortocentro do triângulo DEF, e já discutimos em vídeos anteriores. Agora, se queremos provar que O, G e I todos estão na mesma reta ou no mesmo segmento, neste caso, vou provar que o triângulo FOG é semelhante ao triângulo CIG. Porque se eu conseguir provar isso, então seus ângulos correspondentes vão ser equivalentes. Dá para falar que este ângulo vai ser igual a este ângulo aqui. Então, OI teria que ser uma transversal, porque vai ficar claro que essas duas retas são paralelas. Ou, se esses dois triângulos são semelhantes, lembre-se, estamos falando deste triângulo e deste triângulo. Se realmente são semelhantes, então este ângulo vai ser igual a este ângulo, e esta seria realmente uma reta. E vamos comprovar isso. Talvez Bom, não vou deixar esses dois destacados. De uma das coisas meio que já falei a respeito. A gente sabe que esta reta, vamos chamar de reta XC. Sabemos que ela é perpendicular à reta AB, ela é uma altura. E também que esta, FY, é perpendicular à AB, é uma mediana. Elas formam o mesmo ângulo com a transversal. Podemos chamar a AB de uma transversal. Então tem que ser paralelas, e a gente entende que FY é paralela a XC. O segmento FY é paralelo ao segmento XC. Dá para escrever assim. Isso aqui é paralelo a isso aqui. E isso é útil porque sabemos que os ângulos alternos internos de uma transversal, quando a transversal intersecta duas retas paralelas, são congruentes. Então, FC é uma reta.
ela é a mediana deste triângulo maior, o triângulo ABC. Tem uma reta intersectando duas retas paralelas. Sabemos que ângulos alternos internos são congruentes. Então, este ângulo vai ser congruente com este ângulo. Podemos dizer que o ângulo OFG é congruente com o ângulo ICG. Ângulo ICG. Outra coisa que sabemos, e esta é uma das propriedades das medianas, é que o baricentro divide a mediana em dois segmentos que têm a razão 2:1. Outro jeito é que o baricentro se situa em 2/3 da mediana e foi provado em um vídeo anterior. Sabemos que CG é igual a 2 vezes GF. Acho que já dá para entender onde eu quero chegar com isso. Tem um ângulo e demonstrei que a razão desse lado para este lado é 2:1, porque essa é uma propriedade de baricentros e medianas. Agora, como podemos demonstrar que a razão desse lado, CI para FO, é 2:1, daí tem dois lados correspondentes nos quais a razão será 2:1 e o ângulo entre eles é congruente. Podemos usar semelhança L a L para demonstrar que esses dois triângulos são semelhantes. CI é a distância entre o ponto C do triângulo maior e o seu ortocentro, certo? I é o ortocentro do triângulo maior. Então, o que é FO? Se F é o ponto correspondente ao ponto C no triângulo DEF, FO é a distância entre F no triângulo DEF e o ortocentro deste triângulo DEF. Então, essa é a distância entre C e o ortocentro do triângulo maior. Essa distância entre o lado correspondente do triângulo DEF e seu ortocentro, essa é a mesma distância correspondente no triângulo maior e no triângulo DEF. E sabemos que eles são semelhantes com proporção 2:1. As distâncias correspondentes entre dois pontos dos dois triângulos vão manter a mesma proporção. Então, por causa desta semelhança, a gente sabe que CI vai ser 2 vezes FO. Quero deixar bem claro, C corresponde a F quando olhamos esses dois triângulos. I é o ortocentro do triângulo maior, O é o ortocentro do triângulo menor. Estamos pegando um ponto correspondente ao ortocentro do triângulo maior, correspondente ao ortocentro do triângulo menor. Os triângulos são semelhantes com uma proporção 2:1. A razão desse segmento para esse segmento vai ser 2:1. Então, demonstramos que a razão desse lado para esse lado é 2:1. Demonstramos que a razão desse lado para esse lado também é 2:1. E demonstramos que os ângulos entre eles são congruentes. Comprovamos através de semelhança L a L, lado, ângulo, lado. Eu vou descer um pouquinho. Por semelhança L a L, não congruência. Semelhança. Provamos que o triângulo FOG é semelhante ao triângulo CIG. E sabemos que seus ângulos são congruentes. Sabemos que o ângulo CIG corresponde ao ângulo FOG. Eles vão ser congruentes e também que o ângulo CGI, deixa eu mudar de cor. O ângulo CGI corresponde ao ângulo OGF. Eles também vão ser congruentes. É possível pensar de formas diferentes. Se este ângulo e este são os mesmos, dá para perceber OI como uma reta de verdade, uma transversal dessas duas retas paralelas, e sabemos que ela é uma reta, ou pode olhar para esses dois e dizer, olha, esses dois ângulos são equivalentes, portanto, essa deve ser a mesma reta. O ângulo que está se aproximando desta mediana é o mesmo que está indo embora. Então, os dois estão definitivamente na mesma reta e esta é uma comprovação muito simples para um conceito bastante profundo. O ortocentro, o baricentro e o circuncentro de qualquer triângulo coincidem nesta mágica reta de Euler.